hospital. Eu não deveria ter entrado naquele lugar, mas naquela noite de tempestade, com o vento uivando e a chuva batendo forte contra o vidro do carro, parecia que eu não tinha escolha. Eu precisava de abrigo, e o hospital abandonado da Segunda Guerra Mundial era o único lugar por perto. Assim que entrei, fui envolvido por uma sensação de frio e escuridão, que parecia penetrar até os ossos. As paredes estavam descascadas. Os corredores estavam silenciosos e a atmosfera era pesada com o peso do abandono e da história sombria do lugar. Encontrei uma sala vazia e me aconcheguei em um canto, tentando ignorar os sons estranhos que ecoavam pelos corredores. Mas então, comecei a ouvir sussurros ao meu redor, como se vozes antigas estivessem flutuando no ar. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação correndo solta, mas então comecei a ver sombras se movendo nas paredes, formas indistintas dançando na escuridão. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto o medo me consumia. De repente, uma figura surgiu diante de mim, seus olhos brilhando na escuridão. Era uma enfermeira da época da guerra, com seu uniforme manchado de sangue e um sorriso sinistro no rosto. Eu gritei e corri pelos corredores, cada passo ecoando como um trovão em meus ouvidos. Mas não importava para onde eu corresse. Parecia que o hospital estava me prendendo, como se fosse uma entidade viva e maligna. Finalmente, encontrei a saída e corri, de volta para a tempestade furiosa. Olhei para trás uma última vez e vi as sombras se contorcendo nas janelas do hospital, como se estivessem me observando partir. Até hoje, não consigo esquecer aquela noite horrível e o que vi naquele hospital abandonado. E sempre que passo por lá, sinto um arrepio na espinha, lembrando-me de que algumas coisas do passado nunca devem ser perturbadas. A entidade na Torre de Londres. Em uma noite de outono, sob a luz pálida da lua, os corvos grasnavam inquietos sobre as torres de pedra da histórica Torre de Londres. Era conhecido entre os guardas que aquela era uma noite propícia para aparições sobrenaturais. Enquanto os visitantes se retiravam e o último eco de passos desvanecia nos corredores vazios, um guarda solitário permanecia vigilante na torre onde Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII, foi brutalmente executada. Seus passos ecoavam pelo corredor sombrio enquanto ele revisava as celas vazias, seu coração batendo mais rápido a cada som desconhecido. De repente, um arrepio percorreu sua espinha quando viu uma figura pálida emergindo das sombras. Era Ana Bolena. Seus olhos vazios fixaram-se nele, enviando ondas de terror através de sua alma. Ele recuou, tentando gritar, mas nenhum som escapou de seus lábios. O fantasma avançou lentamente, sua presença enchendo o ar com um frio cortante. O guarda mal conseguia respirar, seu corpo congelado pelo medo. Ele sabia que não era permitido perturbar os mortos, mas Ana Bolena não estava lá para ser perturbada. Ela estava lá para assombrar, para punir aqueles que ousavam esquecer sua tragédia. Com um grito silencioso, o guarda virou-se e fugiu, suas pernas trêmulas levando-o para longe daquele lugar assombrado. Mas mesmo depois que ele deixou a Torre de Londres para trás, ele sabia que as aparições de Ana Bolena nunca seriam esquecidas e que cada guarda que ousasse permanecer naquela torre sombria enfrentaria o mesmo destino aterrorizante. Olá, me chamam de Scott, e o relato que irei contar é sobre quando comecei a trabalhar no Museu Histórico da cidade, e foi assim desde meus 19 anos. O ar era carregado e pouco iluminado, o que trazia uma atmosfera de melancolia. Uma presença palpável do passado pairava sobre cada objeto exposto. Como conservador do museu, eu era encarregado de cuidar desses tesouros do passado, mas havia um em particular que me intrigava profundamente. Uma relíquia russa, o famoso ovo Fabergé. Desde o momento em que o Fabergé foi adicionado à coleção, algo parecia diferente no museu.
Os murmúrios dos visitantes pareciam mais sussurros assustados, e os corredores escuros à noite tinham um ar de inquietação. Não demorou muito para que eu começasse a notar a presença de algo além do mundano. No início, eram apenas sombras movendo-se no canto do olho, ou a sensação de ser observado quando eu estava sozinho em uma sala. Mas então, as coisas começaram a ficar mais intensas. Objetos inexplicavelmente mudavam de lugar durante a noite e estranhos ruídos ecoavam pelos corredores vazios. Uma noite, enquanto fazia horas extras trabalhando em um projeto importante, vi algo que mudaria minha vida para sempre. A luz fraca do corredor iluminava uma figura pálida diante do Fabergé. Parecia que lhe faltavam olhos e sua silhueta brilhava com uma luz sobrenatural, e uma aura de tristeza envolvia sua forma etérea. Foi então que percebi que o espírito que assombrava o museu estava ligado àquele Fabergé. Uma história de perda e desespero se desdobrou diante de mim. O espírito era de um antigo sacerdote russo, cuja vida fora consumida por uma tragédia inexplicável. Ele estava preso ao Fabergé, sua alma incapaz de encontrar paz até que sua história fosse contada e sua angústia aliviada. Então, com determinação, mergulhei fundo na pesquisa, descobrindo os segredos por trás do ovo e da vida do sacerdote. À medida que desvendava os mistérios do passado, o espírito parecia se acalmar, seus suspiros se transformando em sussurros de gratidão. Finalmente, depois de semanas de investigação, consegui reunir informações suficientes para contar a história do sacerdote e do Fabergé russo. Com a ajuda de um ritual antigo, liberei o espírito para que ele finalmente encontrasse a paz que tanto buscava. Desde então, o museu ficou livre daquela assombração. Entretanto, vieram outras, e a sensação de opressão que pairava sobre o lugar se dissipou. Mas a lembrança daquela experiência assombrosa permanecerá comigo para sempre. Um lembrete de que os segredos do passado podem ter um poder que vai além da compreensão humana. Gosto, mas sim por necessidade. O trabalho de coveiro surpreendentemente não é tão ruim. É tranquilo e não exige muito esforço físico. Certo dia, estava prestes a realizar um enterro que aconteceria às 4 da tarde. Tudo já estava preparado e, como tinha um tempinho livre, decidi limpar algumas lápides, pois a chuva havia caído, deixando muitas folhas e galhos espalhados. Após o velório, por volta das 4:30, fui fechar a cova. Nesse momento, o vigia chegou, pois ele assumiria o posto às 5. Você deve estar se perguntando, por que um cemitério precisa de um vigia? A resposta é simples, para evitar rituais inapropriados e ações de vândalos que possam danificar as lápides. Continuando, enquanto fechava a cova, ouvi uma melodia. Estranhamente parecia estar bem ao meu lado, mas eu não via ninguém. Olhei em direção ao portão e vi o vigia, então continuei minha tarefa. De repente, uma brisa fria passou por mim, e logo em seguida, uma moça de vestido branco apareceu. Ela pulava e tagarelava a mesma melodia que eu havia escutado. Gritei, "Ei, moça, o cemitério já está fechado." E ela não pareceu se importar. Olhei para o vigia e exclamei, "Francisco, por que você deixou essa moça entrar?" Ele me olhou confuso, sem entender nada. Quando voltei a olhar para frente, a moça estava circulando uma sepultura, ainda cantarolando. Foi então que ouvi uma voz. "O que o senhor disse?" Era o vigia, perguntando por que eu estava resmungando. Respondi, "Você não viu?" Mas quando olhei novamente para a frente, a moça havia desaparecido. Curioso e arrepiado, caminhei devagar até a lápide. Lá, encontrei uma pequena caixinha que, ao nos aproximarmos, começou a tocar uma melodia. Naquele momento, meu corpo todo parecia entorpecido, um frio percorria minha espinha e senti que o ar estava prestes a me faltar.
A voz do Francisco quebrou o silêncio. Bora sair daqui, seu José. Eu não vou ficar aqui, não. Então saímos correndo desesperados dali. Dias depois, soube que naquela sepultura havia 2 corpos, mãe e filha, vítimas de um incêndio. Porém, a filha tinha apenas 6 anos. A moça que eu vi, como parecia ter seus 16 anos aparentes, não se encaixava nessa história. A data na lápide indicava que ambas haviam falecido há 10 anos. E a pergunta que me atormentava era: seria aquela moça, a criança? Fantasmas envelhecem? A resposta, como as sombras que dançam entre as lápides, permanece um mistério. Obrigada pela atenção. Ajude nosso canal, curta, comente, salve e compartilhe. Até o próximo. Contos da Pro.